Hoje eu quero meditar com vocês e pensar um pouco na palavra de Deus, olhando para um texto que está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Na minha versão diz assim: os seguidores dos profetas disseram a Eliseu: o lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga e construiremos um lugar para morar. Ele respondeu: ide. E um deles lhe disse: queres ir com teus servos? Ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o jogou ali, fazendo flutuar o ferro, e disse: pega-o. Ele esticou a mão e o pegou. Vamos orar, irmãos? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e juntos queremos meditar, refletir, aprender um pouco mais, mas sobretudo ouvir a Tua voz. Fala conosco, que o Teu Espírito possa tocar em nossos corações, possa nos instruir e que assim sejamos edificados e abençoados por Ti nesta noite. Ajuda-nos diante das nossas limitações, mas sobretudo capacita-nos para compreender e viver a Tua palavra. Assim pedimos, clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é bastante curioso. Curioso por conta daquilo que aconteceu e da situação que a narrativa nos apresenta. Mas antes de falar a respeito de alguns detalhes daquilo que nós lemos aqui, em 2 Reis capítulo 6, eu preciso dizer aos irmãos que naquele tempo a realidade de vida e a cultura agrícola era absolutamente essencial. Essencial para a vida, para a existência das pessoas. E é justamente isso que o texto destaca para nós a respeito dos discípulos dos profetas na construção de alojamentos para viver e estudar. Era isso que eles estavam buscando, era isso que eles estavam precisando, ampliar um pouco mais o lugar onde eles moravam, onde a escola de profetas estava estabelecida, escola que era naquele momento dirigida e conduzida pelo profeta Eliseu. Havia outros homens com ele, outros que eram mais jovens do que ele, que queriam aprender e dedicar as suas vidas, possivelmente, a Deus, e se o Senhor os chamasse também para ser e trazer uma voz profética, eles seriam levantados como profetas de Deus. É interessante, a gente precisa perceber que essa comunidade de profetas aqui era uma comunidade itinerante. Eu não posso dizer e afirmar que ela fosse nômade, até mesmo porque o texto não dá margem para isso, mas posso dizer sim que era uma comunidade itinerante e que por vezes eles mudavam de lugar onde estavam e precisavam construir novos alojamentos. Aqui existiu uma necessidade de ampliar o lugar onde eles estavam e por isso houve um despertamento de alguns deles. Eles vão até Eliseu e pedem autorização para realizar essa empreitada. Ele autoriza e aí eles vão até ali as margens do Rio Jordão para construir um novo alojamento para si. Olhando para essa realidade, até então nós percebemos que está tudo dentro de uma normalidade, está tudo bem. Só que no ato dessa construção, ou no momento em que eles põem as suas mãos à obra, um deles estava com um machado que era emprestado
E enquanto ele estava ali lidando com a madeira, acontece algo que para ele, ou até mesmo para o grupo, poderia ter se tornado meio que como o prenúncio de um grande fracasso ou de uma tragédia. Por uma razão, meus irmãos, nós sabemos que aquele machado era simplesmente apenas um bem material, só que ele era emprestado para aqueles homens, e de alguma forma nós precisamos entender que a perda de um item tão importante e necessário, e podemos dizer até mesmo vital para aquela época, eu imagino que fosse uma ferramenta cara, por isso que eles precisavam inclusive pegar emprestado. Isso poderia trazer não somente um prejuízo material, mas algo que vai além, que necessariamente não está no texto, mas é uma preocupação que eu quero crer que todos nós aqui teríamos se estivéssemos no lugar deles. Uma preocupação que nós podemos chamar de, ou usar uma palavra muito simples, mas que simplifica em si mesma aquilo que poderia estar dentro do coração daquele trabalhador que perdeu o seu machado ali acidentalmente. A vergonha. Agora, o detalhe é que essa vergonha poderia ser estendida não somente à pessoa dele, mas a todo o colégio profético dirigido naquele momento por Eliseu. E aí que estava o grande problema, o grande perigo. Eles perderam um item que não era simplesmente um bem material, mas algo que representava em si uma ferramenta para a subsistência e para o progresso de qualquer indivíduo naquela época. Por isso podemos dizer que perder o machado daquela forma representava um grande prejuízo e sim, até mesmo uma condição de subjugo, de vergonha, de tristeza para aqueles homens. Eliseu estava presente ali, ele que foi o sucessor do grande profeta Elias, uma figura que é sem dúvida alguma notada e Elias está mais ou menos, ou é mais ou menos colocado num patamar semelhante ao de Moisés. E o ministério de Elias e também o de Eliseu já vinha sendo marcado por milagres e uma profunda conexão com Deus. Nós precisamos entender que dentro daquela realidade, naquele contexto, isso não poderia ser perdido, eles não poderiam assumir este risco. A qualidade da palavra profética naquele momento poderia ser colocada em xeque por qualquer pessoa, sobretudo pelo dono daquele machado. Aqueles homens que eram possivelmente aprendizes de Eliseu estavam buscando orientação espiritual e liderança. E nós precisamos olhar para as vidas de cada um deles, sabendo que esses discípulos representam a comunidade que busca crescimento e aprofundamento espiritual, crescimento e aprofundamento na sua fé. Assim como nós, assim como eu e você, buscamos crescer espiritualmente e aprofundar a nossa fé. Aí então que nós vemos no meio daquela situação absolutamente constrangedora, para não dizer trágica, mas muito constrangedora, nós vemos então o papel e a ação do profeta na recuperação daquele machado. E aí, eu quero chamar a tua atenção aqui e tenho que dizer para você que esse texto, ele se torna bastante interessante, mas eu particularmente, no bom sentido do que vou dizer aqui, posso afirmar a vocês que para mim, de certa forma, se torna até mesmo algo cômico. Por quê? Eliseu pergunta para aquele homem, aonde que caiu o machado? O homem aponta ali a direção do local onde possivelmente ele estava. Eliseu então toma a providência de cortar um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e ele lança aquilo sobre as águas do Rio Jordão,
E aí, meus irmãos, acontece algo extraordinário. Invertem-se naquela situação, ou naquele machado, invertem-se as leis da física. Leis que foram absolutamente estabelecidas e criadas por Deus. Há uma inversão na chamada lei da gravidade. Você está sentindo ela agora, nesse momento. Você está sentado aí, né, meu irmão? Sabe por que você está sentadinho aí? Sabe por que você está sentadinho aí, minha irmã? Porque nós estamos sujeitos a uma lei que é chamada de gravidade. E ela faz com que o nosso corpo físico seja atraído pela Terra, pelo nosso planeta. E nós ficamos, por conta disso, presos aqui. Não fosse a lei da gravidade, eu não sei se nós estaríamos vivos, porque a gente flutuaria e talvez entrássemos em órbita. Só que lá não há condições de vida. Muito bem, o que acontece aqui é justamente isso. Aquele machado milagrosamente flutua. O Senhor age através da vida do profeta Eliseu para não permitir que aquela escola de profetas fosse envergonhada, nem tampouco para que existisse qualquer tipo de prejuízo para eles ou para aquele homem que havia perdido aquela ferramenta, aquele machado. Sabe, queridos, então quando eu vejo Eliseu agindo, e a forma tão maravilhosa como tudo aconteceu, o que eu vejo é que Eliseu simboliza a intercessão divina em favor daqueles que enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. E aí eu preciso dizer para mim e para você que nesse sentido Eliseu se torna um símbolo do Senhor Jesus Cristo, o nosso intercessor. O Senhor que olha para cada um de nós com seu terno amor e que todos os dias intercede por nós, cuidando de cada um de nós, preservando a nossa vida, sustentando a nossa vida, cuidando dos nossos filhos, das nossas famílias, ajudando-nos nas nossas lutas, no dia da tribulação. O nosso intercessor está conosco, e nesse sentido eu posso dizer e afirmar que assim como Eliseu estava presente naquele momento, Jesus Cristo se faz presente nas nossas vidas em todos os momentos, quando suplicamos e clamamos, quando pedimos ao Senhor que Ele seja favorável. Meus irmãos, é claro que há situações e respostas que nós esperamos que não vêm ali na hora, no momento em que almejamos, mas a verdade é que se não temos essa resposta de forma objetiva, isso não diminui o amor e o cuidado que o Senhor tem conosco, não diminui a maneira como o Senhor Jesus Cristo cuida de mim, de você, da nossa família, da nossa igreja. Nós não podemos esquecer e ignorar isto. Em situações difíceis, em momentos de perda, de prejuízo, de constrangimento, de lutas, de luto, o Senhor Jesus está sempre conosco. Que Ele se faça presente, que Ele continue nos ajudando em nossas limitações e socorrendo a cada um de nós. Amém. Voltando para o texto de 2 Reis, capítulo 6, eu quero chamar a tua atenção para os versículos 1 e 2. Ali nós vemos a necessidade de crescimento espiritual. E eu digo isso porque o texto mostra que aqueles homens estavam morando em alojamentos, ou a moradia onde eles estavam, eles estavam enfrentando dificuldades. O lugar estava apertado, estava difícil para eles. Aí eles, percebendo aquela situação, o que eles fazem? Olha, profeta, nosso líder, nos permita ir até ali ao Jordão, para a gente construir uma nova casa para a gente, para ampliar a nossa moradia. Permita-me usar o termo aqui, né? O texto não diz se eles moravam em tendas, mas para ampliar as nossas tendas, né? O nosso lugar de morar, de viver e de estar. Isso representa para mim e para você a necessidade
necessidade que nós temos de crescer espiritualmente também. Não é bom, meu irmão, minha irmã, que permaneçamos estagnados na nossa vida espiritual. Nós temos sempre que querer mais do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos sempre buscar mais do Senhor para as nossas vidas. E quanto mais desejamos, quanto mais queremos, quanto mais buscamos, infinitamente mais teremos, porque a presença dele para nós é absolutamente supridora e infinita nesse sentido. Muito mais do que tão somente nos dar uma pequena porção de crescimento espiritual, o desejo do Senhor para as nossas vidas é permitir e fazer com que continuemos em processo de crescimento, que o nosso crescimento possa ser contínuo e que nós possamos aprender a cada dia a viver mais próximos do Senhor, a expandir a nossa vida espiritual, a crescer em nossos espaços. E como isso é tão importante e necessário, não é, meus irmãos? Crescimento na vida cristã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te abençoe, que Ele te ajude a crescer espiritualmente. Inclusive, mesmo diante do desafio da limitação humana. Olhe para os versículos 3 e 4 agora. Existia ali um desafio, meus irmãos, da limitação humana. Nós vemos a situação e a exposição sobre a qual já falei aqui, de um homem que perdeu o machado durante o trabalho. Isso chama bastante a nossa atenção, né? Eu gostaria de comentar aqui. Perceba, ele estava fazendo algo que era certo, exercendo um trabalho digno, ele estava fazendo bem, e ainda assim ele esteve ou ficou sujeito ao prejuízo e ao sofrimento. Para aqueles irmãos que têm estado conosco nas nossas aulas sobre o livro de Jó, é possível traçar um paralelo aqui? Percebe, meu irmão? Esse homem aqui, esse aluno da escola de profetas, estava fazendo bem. Assim como Jó, estava tudo bem. E mesmo assim, o dia mau veio. A situação difícil aconteceu. Isso, sem dúvida alguma, precisa nos ensinar que na nossa vida vai ter luta. É fácil? Não é. É complicado. E falando humanamente aqui, a gente desanima. Tem luta que vem, derruba o nosso ânimo, a gente perde a vontade. Agora, por um outro lado, quando nós recebemos a ação e o favor do Senhor sobre a nossa vida, aí Ele renova o nosso ânimo, porque Ele é a nossa força. Ele é tudo para nós, Ele é suficiente, Ele é bom, Ele cuida de nós. O nosso ânimo não está em nós mesmos, mas a nossa alegria é o Senhor. Por isso há textos bíblicos que dizem, não é? Alegrai-vos no Senhor. O Senhor tem que ser a nossa alegria, o nosso verdadeiro ânimo é o Senhor, é estar com Ele. Por isso eu e você precisamos realmente entender que temos necessidade diária de buscar a Deus nas nossas dificuldades. E aí então, nós temos a intervenção divina através do profeta Eliseu. Já falei um pouco sobre isso. E a narrativa detalha de maneira muito especial essa ação do profeta ao simplesmente perguntar onde estava o machado e lançar ali um pedaço de madeira na água para fazer o machado flutuar. Isso nos mostra e precisa trazer ênfase em nossos corações a respeito da intervenção divina nas situações aparentemente impossíveis. É claro que não existe uma regra, não existe nada que nós podemos fazer para adquirir ou simplesmente sequer atrair o favor de Deus para a nossa vida. Mas a verdade é que quando o Senhor lança o seu olhar sobre nós, e quando Ele estende as suas mãos para responder, para socorrer, para amparar, isso acontece, inclusive,
em situações impossíveis. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para os irmãos aqui, experiências que vocês viveram e tiveram com Deus nas suas vidas, em que o Senhor agiu no impossível, aquilo que não estava ao teu alcance, aquilo que você não poderia fazer, aquilo que ninguém poderia te ajudar a fazer, que você sabia que só o Senhor poderia intervir. Aí então, você recebeu o favor, a bênção, a direção divina, Deus agiu no impossível. Eu tenho certeza que os irmãos poderiam contar suas experiências a esse respeito. Quero crer que naturalmente todos os presentes aqui já tenham vivido coisas, experiências assim. Isso faz parte da nossa vida. É bom que tenhamos essas experiências e que, sobretudo, que elas sejam incentivo para fortalecer a nossa fé. Mas eu quero concluir esta reflexão fazendo aqui uma comparação do machado perdido com a vida espiritual desgarrada e perdida, uma vida que pode estar longe do propósito de Deus. Eu espero e desejo que este não seja o caso de nenhum de nós aqui nesta noite, mas que todos estejamos próximos do Senhor, e quando enfrentamos as nossas dificuldades, que o Senhor seja o nosso refúgio para quem corremos para pedir socorro, para clamar por intervenção. Através da ação direta de Deus, aquilo que está ou ficou perdido pode ser encontrado, achado, pode ser recuperado, pode ser restaurado, e inclusive na nossa vida espiritual pode existir sim renovação espiritual. Então, meus irmãos, eu quero incentivar cada um de vocês de forma muito prática a buscar a Deus em meio às adversidades e confiar na capacidade dele de intervir e de agir, trazendo restauração. Mas eu também preciso dizer aqui nesta noite que eu acredito que entre nós temos pessoas que estão precisando que Deus faça o machado boiar. Talvez você esteja precisando nesse momento de algo semelhante a isso. Por essa razão eu quero concluir esta reflexão com uma palavra de oração.